Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante, Maria Saboleski, com o tema A Felicidade Não É Deste Mundo. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, todos bem? Que alegria esse reencontro, saudades, né? Fazia tempo que eu não vinha aqui gravar, mas os convites sempre tão honrosos, a nossa alegria de estarmos juntos a serviço do trabalho do Cristo e aprendendo sempre todos juntos, né? Nossa missão é o eterno aprendizado, né? Somos todos aprendizes nesse mundo. Escolhemos esse tema, a felicidade não é desse mundo, para nós trocarmos algumas ideias sobre esse fator. Se nós vamos, desde os tempos imemoráveis, o homem procura a felicidade, querendo fugir de todas as questões dos medos, das angústias, de tudo. Então, nós somos incessantes à procura da felicidade. Se nós vamos lá na Grécia Antiga, nós vamos ver que lá, naquele tempo, a felicidade era tida como o belo, e todas essas questões estavam dentro da beleza, das questões das imagens, estátuas, tudo que era belo para eles representava a felicidade. Se nós vamos mais a fundo um pouquinho, Epicuro, um filósofo, ele vai dizer que a felicidade é a sabedoria, que a sabedoria traz felicidade. Se nós vamos ainda com Sócrates, já no tempo que ele estava já se despedindo do mundo material, ele diz para nós, pensais que a felicidade não é as vestes, mas é o envolto do espírito, já nos mostrando que a felicidade não é do mundo da matéria. Mas se nós vamos em todas essas questões, posteriormente nós temos uma questão helenista, lá dos filósofos helenistas, que trouxeram o que nós chamamos de destruição. Porque eles trouxeram a felicidade como a posse e o viver, o gozo da vida. Já dizendo que a vida só era a questão dos bens materiais, do gozo da vida, e tudo isso é que gerava a felicidade. E vamos caminhando assim dentro de todas essas questões. Mas nós vamos ver na atualidade. Na atualidade, nós estamos numa sociedade imensamente consumistas. Nós buscamos a felicidade nessa via de consumo, onde todas as questões nos levam a isso. Tudo é consumo. Se nós temos um aparelho celular, sai outro mais novo, nós queremos aquele mais novo e tudo vai sendo descartável. E nos parece agora, olhando todas as questões, que até a vida está sendo descartável. Nós olhamos como alguns têm a vida como mero andar e não respeita nem a sua vida, nem a vida dos outros. E nós vamos vendo na doutrina dos espíritos, vamos buscar o que Kardec nos diz. Kardec vai nos dizer que é uma questão muito profunda, quando nós estamos buscando essa felicidade, começamos que não somos felizes, que a Terra não é um planeta de felicidade, que todas essas questões estão por vir. E aí Kardec vai nos dizer que Jesus não falou que a felicidade não é desse mundo. Olha só, não são palavras do Cristo que nós sempre pronunciamos, mas como Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. E Kardec vai trazer que em Eclesiastes, ele dá um caminho da felicidade, do bem viver. Eclesiastes que está na Bíblia, no Velho Testamento. E Kardec puxa de lá, nos dizendo que lá ele dá um caminho. E nesse caminho ele vai falar o que é que traz felicidade. Que é a prática do bem, do amor e da caridade. Ele vai falar exatamente esse caminho do bem, da caridade, e que se tenha uma interpretação de que a felicidade não é deste mundo. Mas aí nós vamos mais profundamente, quando nós vamos buscar, quando Jesus, o que nós interpretamos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando Jesus, na frente de Pilatos, vai nos dizer, o meu reino não é deste mundo.
E se o reino de Jesus não é desse mundo, nós interpretamos que a felicidade só pode estar em outras moradas. Exatamente porque ele está falando que também na casa do Pai há muitas moradas. Mas vamos pensar nós aqui um pouquinho. Qual é o reino interior do Cristo? E o nosso reino? Porque ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. E qual é o reino que habita em nós? O que ainda temos? Jesus, esse modelo e guia, a condição moral, a realeza moral do Cristo, nos traz um mundo interior totalmente evoluído, né? Espírito puro, que veio nos visitar por permissão de Deus Pai, e veio nos ensinar toda a transformação, esse caminho de bem e de amor. Por isso, quando nós olhamos, se Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, ele está falando do mundo material, mas está falando do mundo interior. E aí nós vamos caminhando mais, ainda quando no seu Sermão do Monte, esse código de amor, de conduta, de elevação, ele fala assim: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Então, todas as questões ficam nesse patamar. O que é a felicidade? Onde nós estamos buscando a felicidade? Porque se nós vamos mais profundamente, nós vamos ver na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, em que ele vai falar: dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra. E os Espíritos respondem: porque nós estamos num planeta de prova e expiações. Mas depende de suavizarmos toda a nossa caminhada. E aí encontraremos a felicidade. Também na pergunta 920 não vai falar que a felicidade não é deste mundo. Nós estamos sim num planeta de prova e expiação, já passando por um planeta de regeneração e buscando mais ainda essa felicidade. E todas essas questões, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai dizer que às vezes as causas são anteriores, não é nem dessa vida, são causas anteriores, porque a gente fala na causa, nas consequências da causa e efeito, então elas percorrem não só no passado, mas no presente, porque nós temos na causa e efeito uma matemática muito simples. Causa mais efeito igual fruto. Olha só, matemática. Causa mais efeito igual a fruto. Esse mais quer dizer nossa sintonia. Com que nós estamos sintonizando? Com que nós estamos buscando? Quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções? Então, a causa que nós estamos plantando, que é a nossa sintonia atual, que é o efeito que vai gerar o fruto que nós vamos colher. Por isso que nós temos que rever essa questão da felicidade. Mas a felicidade é um sentimento? É um pensamento? O que é a felicidade? A felicidade é um estado interior. O espírito emana a felicidade, como se trouxesse de dentro para fora. Independente das nossas questões materiais. Temos tristezas, alegrias, preocupações e várias outras questões, mas é do mundo da matéria. Mas quem é feliz aqui dentro. Reconhece o seu espírito, a sua imortalidade, essa questão profunda. E não dá para falar que não somos felizes. Não dá para falar. Independente das nossas questões materiais, se você se reconhece um espírito imortal, nessa evolução, nesse aprendizado, encarnado nessa oportunidade de grande aprendizado, você reconhece que é feliz. Assim como Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, mas o nosso reino maior também não é deste mundo da matéria, é do mundo interior. É deste reino de Deus que está dentro de nós. É nessa questão que Jesus veio, toda a sua programação espiritual para estar junto conosco, ele vai deixar corretamente dito. Quando ele está
para começar a sua missão, que seria tão pouca, de 3 anos, porque ele sabia que se ele começasse antes, nós não deixaríamos ele nem completar. Eu falo nós porque nós não sabemos se estávamos lá. Não é essa a questão? Nós não sabemos. Então, não deixaríamos nem ele completar. Então, ele sabia o momento certo de começar. Então, quando ele está ali, perto do templo, e Anã o vê e vários outros sacerdotes, Anã vem falar para ele: que fazes por aqui, forasteiro? Eu vim construir o reino de Deus no coração dos homens. Já ditando o que ele veio fazer junto de nós, construir o reino de Deus no coração dos homens. E esse reino ele foi construindo com todos os seus ensinamentos. Meu reino não é deste mundo, a casa do Pai há muitas moradas. E todas as questões da lei do amor, do perdão, trouxe também para a gente Deus Pai. Até aquela época, Deus era vingador, escolhia povos, e ele chama Deus de Pai. Como ele fala, Abba, do hebraico Abba, quer dizer paizinho. Olha a intimidade que ele nos levou a ter com Deus. Então, a partir de hoje, nessa emanação da nossa essência, desta questão do reconhecimento de espíritos imortais, nós vamos dizer: eu sou feliz. Eu sou feliz. Independente de tudo aquilo que nós estamos aprendendo nessa caminhada, nessa evolução da nossa encarnação. Se nós vamos ver, diversos espíritos nessa humanidade nos mostraram as questões. Se nós vamos ver aqui Francisco de Assis, o quanto ele nos mostrou da felicidade, o quanto ele nos mostrou, ele não tinha nada. O povereto de Assis não tinha nem onde encostar a sua cabeça e era imensamente feliz. Eu digo assim, até arrepia, se nós despirmos o Cristo, nós encontraremos Francisco de Assis. Se nós vestirmos Francisco, nós encontraremos o Cristo. E é assim que nós temos que caminhar. Nós temos o nosso Chico Xavier, o que ele tinha? Tantos livros, tantas coisas escreveu, mas era na sua humildade, na sua simplicidade, era um homem feliz. A Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que nós encontramos, abnegados, que estavam no sofrimento, nas mazelas humanas, mas a felicidade eclodia deles. Nós sentíamos as suas auras crescendo e nos envolvendo. Então, todas as falas de Jesus estão nesse campo de amor, de ensino e de felicidade. Porque se ele diz, né, nas leis divinas nós vamos encontrar, a lei maior é a lei de amor, justiça e caridade. Então, se Deus é amor, nós estamos mergulhados nesse amniótico divino, como se fosse um grande útero na lei de amor, mergulhados no amor de Deus. E se Deus é amor e nós somos filhos de Deus, nós estamos mergulhados no amor, que torna a felicidade natural. Em estudos que nós andamos fazendo, nós encontramos que na vida tem 3 propósitos. Quando nós falamos vida, nós precisamos entender que a vida é única. Desde que nós fomos criados até a imortalidade, ela é única. E nós temos várias existências. Nós estamos no plano espiritual, né, na erraticidade, ou no plano da matéria encarnados. Isso são existências de uma vida única. Mas nessa vida nós temos 3 propósitos, considerando aqui a existência do aqui e do agora. Nós temos o propósito primário. Esse propósito primário é o ser. O ser, elevar primeiramente as coisas do Espírito. Por isso que Jesus ensinou, buscai primeiro as coisas do alto, que tudo lhe será dado por acréscimo. Aí nós temos a questão do ser, do fazer. Do ter, que é o fazer, é a ação. Esse fazer é o propósito secundário. Nós temos o primário, que é o ter, e o secundário, que é o fazer.
Juntando esses dois propósitos, nós vamos ter o propósito supremo, que é a ação. É a ação de colocar o nosso propósito primário em comunhão com o propósito secundário e fazer, ter movimento, ação, realizar, cumprir a nossa tarefa aqui nesse plano material. Isso é felicidade. Isso é o encontro do ser com o ter que gera a ação de fazer e buscar a nossa caminhada. Porque nós não podemos ficar parados. Tudo tem movimento, tudo é energia, tudo é crescimento e é o fazer que nos leva. É essa ação. Por isso que diz, estamos em oração. Hora de ação, hora de fazer, de realizar. E todos nós podemos realizar, independente das nossas habilidades, porque cada um tem um. Tem pessoas maravilhosas que sabem cozinhar, são eternos transformadores que pegam uma farinha, um ovo, dá com pouco se tem a beleza da transformação em um belo bolo. Tem gente que tem a habilidade, a capacidade da costura. Tem outros que nós encontramos e ficamos encantados no falar. Tem outros que têm a capacidade do realizar, mas cada um na sua capacidade, que são os talentos que nós conquistamos. Aqueles talentos que também Jesus falou. Todos nós temos talentos. E esses talentos que nós devemos trabalhá-los e pôr em ação. Porque aquele que enterrou o talento não frutificou. E nós não podemos deixar os nossos talentos enterrados. E se nós vamos caminhando em todas essas questões e nós vamos buscando tudo isso, nós vamos vendo que a felicidade é interior. É uma questão de até uma ternura. É uma questão da gente sentir. O peito até aquece. E nós não podemos confundir a felicidade que é extremamente espiritual. É da essência, com as questões da matéria. Que ora nós estamos alegres, ora nós estamos tristes, ora nós temos preocupação, ora nós conquistamos, ora nós perdemos, ora nós estamos aprendendo até com as doenças. Nós estamos sempre em aprendizado. E todas essas questões que nos traz na vida material são aprendizados para a gente conduzir. Porque nós estamos aonde? Em evolução. Nós somos plenos seres em evolução. Nós estamos caminhando nessa evolução e tudo vai constituir a nós. Por isso que Jesus nos diz que os tesouros, aonde está seu coração, ali estão os seus tesouros, porque é interior. Esse coração que ele está falando é exatamente a nossa essência, o nosso espírito. Mas mais ainda, ele vai dizer para que a gente acumule tesouros que a traça não rói e o ferrugem não corrói. Querendo dizer, virtudes elevadas, não se deixar levar pelas coisas da vida. Não que nós não temos que ter. Se nós estamos encarnados, nós merecemos o melhor. Nós temos que ter as coisas, mas as coisas não podem nos ter. Essa é a diferença. Jesus não condenou a riqueza, nada disso. Nós que temos as ilusões e colocamos frases como nada foi dito para o Jesus. Nós colocamos que a riqueza não é permitida, nada disso. Ele diz, meu pai é bilionário, eu também sou. Deus é dono de tudo, fez tudo, construiu tudo. Por que a gente não pode ter toda a riqueza material, mas nós não podemos ser possuídos por ela. Nós temos que usar para o nosso crescimento, para a ajuda dos outros, para toda essa questão da lei de amor, da lei de caridade e da lei de justiça. Quando nós usamos para o bem, tudo volta ao nosso favor. Mas é sem questão de buscar fazer, estou fazendo porque eu vou ter. Nada disso. É natural, é elevação. Por isso que hoje nós estamos muito profundamente buscando esse entendimento que nós achamos que não merecemos ser felizes. Não sei por que colocaram isso em nós, essas questões, não merecemos. A felicidade não é para agora. Só depois que eu desencarnar e se eu estiver num plano elevado? Não, é aqui, é agora. É nesse momento.
É exatamente agora. Porque quando a gente se aquece nessa essência da felicidade, tudo se torna mais fácil na nossa vida material, no nosso crescimento, no entendimento das coisas que acontecem. E elas são todas para o nosso aprendizado. Nós vamos sempre caminhando nessa busca, e onde, no livro, eu gostei muito desse livro, gente, eu li e estou relendo agora, e onde eu encontrei uma frase muito linda, do Richard Simonetti. O livro chama assim, Uma Razão para Viver. Ele é profundo, não é difícil de ler, é facinho, bem frases, bem coisas, ele vai falar assim, esse livro nos ensina, a felicidade não é uma estação, na viagem da existência, mas sim uma maneira de viajar. Olha que lindo, a viagem não é uma estação, onde nós vamos estar em outro plano e lá nós podemos ser felizes. Ela tem a questão da viagem da existência, vendo existência diferente de vida, é uma caminhada na existência. Ela vai indo. E é esse aproveitar a viagem nessa existência material que nós vamos buscando a felicidade. Porque nós deixamos tudo para depois, quando é aqui e o agora. Nós aprendemos com o Divaldo querido, que retornou ao plano espiritual, uma questão quando nós fizemos um seminário em Goiânia, bem no carnaval, teve um seminário, nós fomos para lá, vários palestrantes, e o Divaldo falou uma questão que me deixou assim, apreensiva e procurando entender. A depressão é excesso de passado. Excesso de passado. E a síndrome do pânico é excesso de futuro. Quando nós vivemos só do passado, porque lá foi, porque isso, porque aquilo, nós entramos em depressão. Quando nós vivemos preocupados com o futuro, nós entramos na síndrome do pânico. Olha só, porque, já entrando mais um pouco na filosofia, buscando mais esse entendimento, a vida é agora, é esse instante. O passado foi um grande aprendizado, mas passou. Ele não traz mais resultados para nós mudarmos. Já ficou no passado. E se nós vivemos no passado, a questão é que nós vamos não construir o futuro. E se nós vivermos no futuro, na preocupação, o que será amanhã? Amanhã será o momento atual. Porque o momento atual é agora. Mas o amanhã, quando for, será o momento atual. E depois de amanhã? Tudo é agora. Não tem posterior. Nós não sabemos um segundo sequer da nossa vida. Por isso é viver agora, é construir o agora. Joana de Ângeles fala do agora, desse momento. É agora a nossa existência. Se preocupar com o futuro, é lógico que a gente faz questões já, até nas nossas possibilidades, de se preocupar com os valores, com o que nós vamos pagar as contas, mas é agora. É agora que nós plantamos. E o que nós estamos plantando agora é que vai dar o resultado no amanhã. Então, não é se preocupar com o futuro e deixar de viver o agora. É agora que nós temos que viver. É agora que nós temos todas as sementes para plantar. As sementes boas para que a gente plante e possa colher bons frutos. Tudo é agora. Então, nesse agora é que a gente está feliz. Entrelaçando as mãos, sabendo e confiando no Cristo, que está no leme desse planeta Terra e que tudo vai dar certo. É questão de fé, é questão de saber que tudo vai dar certo. Que se não deu certo ainda porque não é o momento, mas tudo vai dar certo. O próprio Jesus nos disse, hoje, amanhã e todos os dias eu estarei contigo. E Ele está conosco. São questões profundas da gente analisar e deixar. É a leveza, é a ternura. Jesus diz que viver na leveza. Nessa leveza que nos leva, Ele vai falar que Deus cuida dos pássaros dos céus e dos lírios. Por que a gente tem que ficar preocupado com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer? Se Deus cuida
dos lírios do campo e dos pássaros do céu, Ele não vai cuidar de nós que somos filhos dEle? Como não? É só a gente se centrar, deixar essa felicidade vir de dentro para fora, reconhecer a nossa imortalidade e viver cada dia de cada vez. Por isso que ele vai falar, já basta o hoje, não se preocupe com o amanhã. Todas essas questões nos fazem muito profundamente. Eu fiquei muito analisando as questões das pessoas virem e falar, não, só na outra, quando eu estiver, não sei quantas encarnações eu vou levar para ser feliz. Reconhecer o estado espiritual que és, já é motivo para ser feliz e grato. A felicidade, na essência, na sua essência maior, é a nossa integração com o Cristo de Deus. É a nossa integração com o Cristo de Deus. Assim, a felicidade não está no mundo material. Ela se encontra no nosso mundo interior, como uma consequência de exatamente a nossa qualidade de vida. Reconhece Deus em ti? Reconhece esse mundo que é a nossa natureza maior? Reconhece o que Jesus veio fazer em sua missão terrestre? Ele veio, como ele mesmo diz, construir o reino de Deus no coração dos homens. E assim ele o fez. E assim ele continua junto de nós nesse trabalho de amor e de luz para o nosso progresso. Mas vamos ser felizes, viver na leveza, na ternura, no bem-querer, nessa lei de amor, justiça e caridade? Vamos ter, sim, alguns entraves na nossa vida, mas tudo passa, né? Como Maria falou para Chico, tudo passa. E tudo passa, são coisas que o vento leva, são coisas da matéria, mas o estado feliz é aqui, agora, nesse momento. Eu escrevi, mas só minha mãozinha escreveu. Não fui eu que escrevi. Inspiração dos mentores, é lógico. Eles são tão bonzinhos com a gente, né? Quando eles veem que a gente vai trabalhar, então eu te dou uma letrinha, vai lá e faz tal. É amor. Eu digo que é amor puro por nós, né? Porque Deus nos ama tanto que até anjos colocou ao nosso derredor. Nós encontramos anjos encarnados que nos dão direção, nós encontramos anjos espirituais, nós encontramos anjos na nossa caminhada. E nós temos também o nosso anjo da guarda, nosso tutor espiritual que está sempre nos aplaudindo, nos elevando e nos trazendo na direção. Então Deus nos ama tanto que até anjos colocou no nosso derredor. Então a gratidão a esses amigos espirituais que sempre diz. Então eu escrevi uma estrofe que diz a felicidade. E ela diz mais ou menos assim: já é feliz quem entende a vida, sabendo-se imortal nessa breve corrida. Não busque a felicidade no mundo exterior, busque-a no seu mundo interior, na prática da lei de amor e caridade. Vamos fazer uma prece? Quando a gente fala em prece, é essa elevação. É quando aquele convite de Jesus, feche os olhos e as janelas e busque falar com Deus no seu coração. É agora, de coração para coração, emanando a luz desse momento, já sentindo a felicidade do nosso ser em expansão, que vem da nossa essência, do nosso coração extrafísico. E nessa expansão, nós já somos felizes. Porque nós temos todos esses amigos espirituais que nos dão suporte energético e espiritual. Nós temos toda a facilidade deste mundo, em toda a tecnologia, em todos os encontros, na nossa caminhada. Nós temos o amor de Deus, o amor do Cristo, o amor dessa espiritualidade maior, o amor da família e dos nossos amigos. Nós temos o amor como base e alicerce da nossa caminhada. E é neste amor,
nessa expansão de consciência que nós chegamos a esse sol realizado, o Cristo de Deus, que emana seus raios e nos abriga no seu amor, trazendo a sua felicidade para junto de nós, para que nós transformemos também em nossa felicidade. Assim, Ele nos deu a sua paz, e é na sua paz que nós estamos buscando a nossa paz, na luz sempre da divina presença e do amor incondicional. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.